Bem, primeira vez? Não, na sexta. Na sexta? Tá. E você? Eu nunca vi. Nunca veio, tá? E o que motivou vocês a virem? O assunto. Palestra. Eu vou falar sobre a afirmação, né? Sei. Foi o que eu disse que eu faço. E você viu isso aonde? Aonde você... A gente ligou aqui, É. que meu genro está fazendo tratamento aqui, e a gente ligou hoje. Ela falou que ia ter. Muito bem. Os demais já estão acostumados a vir à sala? Sim. É? Muito bem. Bom, o nosso tema de hoje é cremação, né? É realmente um tema interessante, importante. É algo que nós estamos sendo levados, gente, a refletir sobre isso. Tá? Porque os tempos estão nos conduzindo a esse entendimento, a essa compreensão. Né? Nós estamos sendo levados realmente a fazer uma reflexão a respeito. Tá bom? O produtor faz só aqui para lá. Vai ter gente na fala. Então, nós vamos fazer uma apresentação do tema. Primeiramente, nós vamos desenvolver o tema, fazer uma apresentação do tema, para depois a gente abrir para a discussão. Nosso encontro de hoje vai ter dois momentos. O primeiro, da apresentação do tema. Aí nós vamos discutir aquilo que foi apresentado. E o segundo, a visão espiritual a respeito do tema ou a respeito da cremação. Tá bom? E depois voltamos a discutir sobre a questão espiritual. Primeiro, vamos apresentar um lado mais técnico, um lado mais físico, né? Tá? E depois nós vamos enfocar o lado espiritual. Perfeito? Cremação é um dos processos mais antigos praticados pelo homem. Em algumas sociedades, esse costume era considerado corriqueiro e fazia parte do cotidiano da população. Olha só, né? Fazia parte do cotidiano, né? E é um processo antigo. Parece que nós estamos falando de algo novo, né? Estamos falando de algo que surgiu aí há um ano, há 2, 3 anos atrás, né? Quer dizer, é um processo antigo, praticados pelo homem. Então, alguns povos utilizam a cremação para rituais fúnebres. Os gregos, por exemplo, cremavam seus cadáveres por volta de 1000 anos antes de Cristo, né? E os romanos, seguindo a mesma lista de tradição, adotaram a prática por volta do ano 750 antes de Cristo. Nessas civilizações, como a cremação era considerada um destino nobre aos mortos, né? Destino nobre, né? Quer dizer, ser cremado era realmente somente para a nobreza, né? Tá? O sepultamento por inumação ou entumulamento era reservado aos criminosos, quer dizer, sepultar era somente para a ralé, entendeu? Era somente para criminosos, assassinos, suicidas e aos fulminados por raios. Havia realmente um conceito, um preconceito, né? Uma consideração que o raio era uma maldição enviada por Júpiter, né? Tá? E esse raio só pegava realmente os maldiçoados, né? Os malditos, né? As crianças falecidas, mesmo antes de nascerem, os dentes também eram enterradas, não podiam ser cremadas. No Japão, a cremação foi adotada com o advento do budismo, em 550 depois de Cristo, importado da China. Como em outras localidades, ela foi aceita primeiramente pela aristocracia e a seguir pelo povo. Incentivados pela falta de lugares para sepultamento, veja bem, gente, o Japão tomou uma decisão porque não
não tinha outro meio, não tinha para onde correr. Veja, quer dizer, era aquilo ou era aquilo, né? Não tinha escolha, né? Não tinha mais lugar para sepultar, que é o que está acontecendo no Brasil, né? Está acontecendo pelo menos em São Paulo, né? Tá? Então, eles realmente, por falta de lugar, né? Lugar para sepultamento, né? Porque o Japão possui pouquíssimos espaços territorial, os japoneses incrementaram significativamente a prática. Em 1867, foi promulgada uma lei que tornava obrigatório incinerar as pessoas mortas por doenças contagiosas para um controle sanitário eficaz e eficiente, bem como para racionalizar e obter melhor uso da terra. Os cidadãos passaram a considerar normal cremar todos os mortos, e todas as religiões passaram a recomendar também, tá? Então essa é uma abertura que fazemos para o tema de hoje. Vamos agora assistir a um vídeo que vai falar realmente um pouco disso tudo que eu disse e muito mais, né? Prestemos atenção.
falar um pouquinho de como é feita a cremação, né? O processo de cremação começa quando a pessoa ainda está viva. E agora? É para chegar bem, perguntar para a pessoa, está bem quentinho, mais ou menos, tal, né? Defunto não fala, nem pergunta para a pessoa. Então, não se assuste. É que ela precisa registrar em cartório a vontade de ter o seu corpo transformado em pó. Ninguém é obrigado a nada, isso não se faz aleatoriamente, isso realmente precisa de um registro em cartório. A pessoa passa por uma abordagem psicológica para saber se ela está sendo induzida, se ela está entrando no auê, se ela... Então, é necessário saber se essa pessoa tem consciência da decisão e da opção que ela tomou. Tá? Em relação a um sepultamento comum, as diferenças aparecem depois do velório. Quer dizer, tudo passa a ser igual. Tá? Mas depois do velório, quando o caixão é levado até a cova, mas não é levado até a cova, mas sim para uma sala refrigerada. Tá? Então, esse caixão sai do velório, ele vai para o cemitério, né? Que se faz a cremação. Esse corpo ele vai para uma câmara frigorífica, ele fica à disposição 24 horas nessa câmara frigorífica, porque de repente pode ser que a justiça solicite o corpo, a família mude de ideia, enfim, alguma coisa. Então, em 24 horas é possível a remoção do corpo e realmente sair do processo. Caso contrário, ele depois começa a ser preparado para a cremação. Aí é necessário 72 horas para que esse corpo já entre no processo de cremação. Tá? Em alguns crematórios, o elevador se abre no chão e desce com o corpo até o andar de baixo, onde ficam as câmaras frigoríficas e as geladeiras. Segundo, no subsolo funciona a chamada câmara fria. No crematório de São Paulo, por exemplo, o cômodo gelado é uma sala revestida de azulejos e com isolamento térmico, onde ficam prateleiras metálicas com capacidade para até 4 caixões. Então, esses corpos passam 24 horas, como eu disse, nessa câmara frigorífica, e nesse período, como já afirmei, o corpo pode ser solicitado, ou pela família, ou pela polícia, tá? Certo? Então, o corpo volta, tá? E não entra no processo. Para entrar no processo, ele entra, é necessário que se faça 72 horas para que o processo, para que o corpo esteja pronto para ser cremado. Tá bom? Certo? Perfeito? Se necessitar, você faz a pergunta no tópico que está sendo tratado. Tá bom? Terceiro, depois de um dia na geladeira, né, o cadáver entra em um forno com todas as roupas e ainda dentro do caixão. Né? Então, do jeito que ele chegou, ele é colocado lá, tá? Apenas as alças de metal do caixão são retiradas, né? Esse corpo, ou seja, esse caixão, ele está sustentado por uma bandeja, né? Que é diferente daquilo que nós vimos aqui, tá? Certo? Por uma bandeja que impede o contato direto com o fogo, tá? Quer dizer, então o corpo não tem um contato direto com o fogo. O caixão é submetido a uma temperatura de 1.200 graus centígrados. Né? Vocês já imaginaram o que é isso? É uma brasa mora. Né? Esse calor faz a madeira do caixão e as células do corpo evaporarem ou volatilizarem, passando direto do estado sólido para o gasoso. Né? O cadáver começa então a sumir. Perfeito? Primeiro ele é dessecado, né? Tá? Primeiro ele perde todo o líquido do corpo,
as células começam a se desfazer, então as coisas vão desaparecendo aos poucos. Quarto, depois de até 2 horas no forno, apenas partículas inorgânicas, como os óxidos de cálcio, que formam os ossos, resistem à onda de calor. Esses restos são colocados no chamado moinho, uma espécie de liquidificador. Você olhando assim, parece um liquidificador mesmo, tá? Que tritura os ossos com bolas de metal que chacoalham de um lado para o outro. Aí realmente acaba transformando aquilo tudo em pó, tá? O moinho funciona por cerca de 25 minutos. Ele até o tempo do moinho trabalhar é contado, né? Quer dizer, é contabilizado, né? Depois dessa etapa, as cinzas em pó são guardadas em urnas e entregues à família do morto. Bem, no final do processo, uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos, né? Que não é o meu caso, né? E eu peso mais, né? Entendeu? 70 quilos fica reduzida a menos de 1 quilo de pó, né? Em uma cidade como São Paulo, uma cremação custa muito mais barato, tá, do que realmente um sepultamento. Isso vocês podem constatar, né? Fazer uma pesquisa pela internet e vocês podem constatar essa realidade. Então, vejam vocês, assim é que se faz uma cremação. Foi isso que eu vi acontecer, tá? Num processo mais atualizado, um processo mais bem elaborado, e segundo as informações que eu obtive, nós estamos aí para sair mais 2 crematórios, tá? Esses então vão estar com equipamentos muito mais avançados, né? E a coisa vai avançando, a coisa vai se desenvolvendo, tá? À medida que as coisas vão acontecendo. Agora, é óbvio, se ninguém quer ser cremado, vou abrir mais 2 crematórios para fazer isso, né? Para eu acabar me queimando, né? Tá? Então, conforme vai aparecendo realmente o interesse, as coisas vão se desenvolvendo. Bom, o que eu tenho agora de vídeo? Nós temos agora a cremação em outras etnias, em outros países. Vamos lá? Vamos conhecer a cremação em outros países, né?
cremação. Atualmente torna-se cada vez mais reconhecida a importância do meio ambiente, a necessidade do não desperdício de água e de preservação da natureza. Isso cada dia mais a gente vai vendo, vai percebendo, vai sentindo, né? Tá? Porém, nessa onda, alguns pontos de grande importância passam batidos. Um deles, apesar de mórbido e desconhecido à população, refere-se à poluição que os cemitérios podem causar. Vocês sabiam disso? Tá? Entendeu? Alguém mora perto do cemitério? Não mora. Nada. Você mora? Então, muito bem. Né? Então, sua água lá, coisa do seu, deve estar maravilhosa, né? Poucos imaginam ou sequer chegaram a pensar na possibilidade de que os mortos são capazes de se tornar perigosos poluentes. Tá? Porque veja uma coisa, por exemplo, houve uma época, tá, em que se queimavam corpos de pessoas que morressem de doenças contagiosas, né? Tivesse algum tipo de contaminação, né? Mas isso não foi no Brasil, isso é fora do Brasil. Uma medida como essa é uma medida preventiva, higiênica, tá? Quer dizer, é uma medida necessária, quer dizer, não se fez nada além do que realmente era necessário fazer. E diga-se de passagem que quando eu cremo um corpo, e esse corpo, essa pessoa morreu por uma doença contagiosa, por uma doença contaminadora, sei lá o que, né? Tá? Quando queima esse corpo, tudo isso, toda essa contaminação, todo esse contágio, ele acaba. Ele não vai para o pó. Entende? Isso não vai para o pó. No pó você não tem resíduos ou qualquer reminiscência dessa doença. Ela acabou. Né? Porque a célula foi destruída. O corpo foi destruído. Tá? O que tem, o que resta é o pó que vem dos ossos. Tá? Certo? Então, mais uma vantagem, né, gente? Né? Porque o sujeito morre de uma doença contagiosa e ele é enterrado, como todo mundo. Ah, mas tem um caixão revestido de lata lá, né? Revestido de como é que chama aquele material? Tem chumbo, mas a maioria é daquela latão, né? Uma coisa assim, né? Mas tem chumbo também, né? Entendeu? Então o que acontece? Mas isso não te assegura, isso não dá nenhum tipo de segurança, tá? Certo? Então, o processo de decomposição de um corpo, que leva em média 2 anos e meio, um corpo, quando é sepultado, enterrado, e para ele começar a se decompor, ele leva aí 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4, 5, tá? Principalmente se o espírito não se afastar do corpo. Se o espírito der manutenção direta e reta, entendeu? Você não vai dormir, senão você vai ser queimada. Você dormiu aqui, vacilou, olha, tem 2 aqui que tá? Então veja uma coisa, se o espírito estiver ali do lado do corpo, tomando conta do corpo, sob o controle do corpo, ele não deixa nenhum inseto, nenhum bichinho chegar no corpo. Ele chega a trocar até as flores que murcharam, ele troca lá do caixão, ele dá manutenção direta, né? Ele dá brilho, tá? Quer dizer, então depois de um certo tempo, que vão abrir o caixão, né, para poder fazer a exumação, o corpo está intacto, né? Está tudo bonito, né? Aí o pessoal fala assim, é santo, né? É santo, né? Então, veja, não, aquilo lá foi uma obsessão direta e reta, entendeu? Aquilo foi realmente uma loucura, né? O espírito não se afastou do corpo, né? Então, o processo de decomposição do corpo, que leva em média 2 anos, 3, faz com que se origine um líquido chamado necrochurume. Vocês já ouviram falar do líquido necrochurume? O que você acha que é necrochurume? Você acha que é algum
tipo de chouriço suíço, aquele chouriço suíço, acho que é melhor, né? O senhor tem necrochurume, né? Ou necrochurume, você acha que é o quê? Vamos dizer, necrochurume, que pode ser alguma comida à base de repolho, não sei, né? Que será que o necrochurume? Chouriço. Necrochurume, vamos falar sobre ele aqui, ó. Tem ele aqui. Olha que tal. Tá aqui. O perigo do necrochurume. Além dos desejos de cadáveres contaminarem quem mora perto de cemitérios, laudos técnicos de órgãos oficiais demonstram que a incidência desse fenômeno do necrochurume pode ocorrer a grandes distâncias, principalmente quando a nascente de um córrego está localizada nas proximidades de um cemitério. Dessa forma, invariavelmente, as águas acabam chegando às torneiras e levando doenças como poliomielite, hepatite, gangrena gasosa, tuberculose, escarlatina e também a xinguela, que é uma forma de disenteria bacilar que, por meio do necrochurume, mata em 48 horas. Né? Esse é o necrochurume. Né? Então vejam vocês que uma das vantagens da cremação é que não tem necrochurume. Tá? Certo? Bom, deixa eu ver. O processo de decomposição do corpo, levemente, eu já falei, trata-se de um líquido viscoso, né, com a coloração acinzentada, tá? Então você põe a mão lá, vê direitinho o líquido, vê se é acinzentado, vê se ele é poroso, tá? E água subterrânea de pequenas profundidades. Bom, através de uma entrevista feita com um geólogo que é professor da Universidade de São Judas Tadeu e especialista no assunto, o homem que chama-se Lesílio Marques Silva, muito prazer, verificou-se de que dos 600 cemitérios analisados, 75% deles poluem os lençóis freáticos. O que é lençóis freáticos, Cláudio? São a parte da água que está subterrânea, né? Antes de aflorar nas nascentes. Por isso que eu fui comprar um lençol. E a mulher não me vendeu. Eu falei, você tem freático aí? Que era um nome bonito. Eu falei, deve ser um lençol, né? Então, não, o Cláudio explicou, né? Então, veja, poluem os lençóis freáticos, fazendo com que a água dos arredores dos cemitérios, utilizadas para serviços domésticos, estão contaminadas com líquido liberado pelos cadáveres, de forma a contribuir com a proliferação das doenças. Quem é que fala sobre isso, hein, gente? Onde é que aparece aqui? Vocês já ouviram falar sobre isso? Fiquei preocupada com a distância do cemitério. Entre um intervalo e outro da novela, não podia falar qualquer coisa assim, né? Explicar para as pessoas, aproveitar aquele momento que é realmente o momento nobre da televisão, né? Colocar informação. Mas gente, não descobre, Sérgio, é isso mesmo que você está falando, contamina tudo. Então, a informação, ela é fator importante na preservação. Tá? Quando a gente sabe, a gente passa a agir diferente. Bom, então, vocês ficaram sabendo aí do necrochurume e das vantagens, né, de se fazer realmente a cremação, entendeu? Como realmente é importante a cremação. Nós temos aqui no Brasil o crematório municipal de Vila Alpina. Alguém já foi, não? Já. Já? Foi? Você assistiu? Como é que foi? Você estava falando assim de... Acho que não tem um velório normal. Né? É até muito bonito. Microfone branco, que eu acho que ajuda ela a falar. Aqui alguém já foi cremado alguma vez em alguma encarnação? Então, eu fiz a cremação da minha mãe. Você comentou que tem que deixar um documento escrito. Ela não tinha. Eu que decidi dessa maneira. Eu acho que foi muito bonito. Foi uma recepção, escolhe música. E aí o corpo realmente desce. Eu achei diferenciado do sepultamento que eu fiz do meu pai. Realmente do meu pai,
Eu fiz o sepultamento, foi terrível, foi na Cachoeirinha, acho que as pessoas que conhecem. Na Cachoeirinha? Na Cachoeirinha. Eita, cemitério! Todo mundo coloca lá, realmente. Todo mundo. O preço que você estava falando, assim, entre um e outro são parecidos, só que realmente tem que dar aquela manutenção posterior do sepultamento. Agora, na cremação, eu acho que, além de ser muito bonito, recorda de uma maneira carinhosa. Não ficou tão... É triste, claro, mas não tanto quanto o sepultamento. E na cremação não precisa fazer exumação, né? Não. É. Eu não sei se você vai... Eu vou lá para poder... Pega o código aí, que eu quero ver e tal, né? Eu nem fiz o do meu, mas assim, deixa eu só te perguntar. Você vai falar depois das cinzas? O que se fazer com as cinzas? Eu ia falar, Ah, então tá. mas não vou falar. A cremação no Brasil exige que a pessoa registre em cartório o desejo de ser cremado. Ou então, que o parente mais próximo requisite o serviço. Tá? Certo? Mas esse parente mais próximo, ele precisa estar realmente muito bem linkado, né, com a pessoa, né, com o morto, né, tá? Ou com o falecido, né? Morte não existe, com o falecido. Bom, e aí tem que estar bem ligado. Ela é a filha, tá? Então ela sabe mais ou menos. Bom, acho que a minha mãe entenderia, aceitaria. Eu sinto que ela faria isso se ela tivesse condições de escolha, tá? E assim por diante. Então tem que haver realmente uma proximidade desse parente. Não é simplesmente chegar lá, eu aceito a cremação, então ela vai se cremar. Não, mas ela aceitava, gostava, você não gostava, agora vai gostar. Tá? Já a disposição final das cinzas é livre. A disposição é livre. A não ser que o morto, o falecido, ele diga o seguinte: eu gostaria que as minhas cinzas fossem lançadas no ar. As minhas cinzas fossem lançadas lá na minha chácara. Então, quer dizer, ele pode ter também, além de feito a opção de ser cremado, a opção de dar a finalização às cinzas. Tá bom? Podendo ser conservadas em jazigos ou entregues a um depositário de cinzas. Quer dizer, sempre tem alguém ganhando, levando vantagem nisso, né? Alguém que fez um depósito, alguém que fez né? Tá? Mas pode dar o segmento que quiser, né? Nunca é recomendável que permaneça dentro de casa, tá? Certo? A não ser que você faça um cômodo, um lugar que seja exatamente para essa cinza ser colocada, tá? Mas não existe nenhuma definição, não existe nada estabelecido nesse sentido, tá? Olha, só posso dizer a vocês o seguinte: se a gente realmente conseguir mudar o contexto, tá? Nós vamos ter realmente uma ação mais prática, uma ação mais eficiente, mais higiênica, e os cemitérios irão dar espaço, irão dar lugar para que se faça coisas melhores, tá? Coisas que estão inseridas nas necessidades da vida agora, né? Certo? Seu Frutuoso, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é José Carlos, eu sou do Departamento de Controle de População, DCP. A sua idade, quantos anos o senhor tem? Vou completar 70 anos. 70 anos. É o senhor mesmo, então. O senhor Frutuoso de Souza Rodrigues. Né? Prezado senhor Frutuoso de Souza Rodrigues, nascido em 3/6/1928. Conforme registro de nosso cadastro de pessoas... Onde é que o senhor arrumou esse documento? É muito boa essa. Pela declaração de imposto de renda, nós apuramos o seu endereço. Muito bem. Conforme registro de nosso cadastro de pessoas ineficientes, verificamos que Vossa Senhoria atingiu o limite de idade previsto na Lei Orgânica número 4.287. Nossos arquivos indicam que vossa idade não oferece nenhuma vantagem para a sociedade. Muito pelo contrário. Mas eu estou vivo, pô. Sim, mas... Como é que não interessa mais para os outros? Não,
Infelizmente. Aí tá falando que eu tô invado, não sirvo mais pra nada, não pra jogar fora. O que é isso? Seu Frutuoso, o governo... Tá errado, você não tá certo. O governo está mudando muito, né? O senhor há de concordar comigo. Pela sua idade, o senhor está aposentado, não está? Tô. Então... Quer dizer que eu não presto mais pra nada. Por esse motivo, Vossa Senhoria deverá apresentar-se ao crematório municipal da Vila Alpina até 8 dias após o recebimento desta, das 11 às 14 horas, diante do forno número 6, ala norte, para que seja providenciada a vossa incineração. Isso é gozação, meu. Como é que pode lá da declaração de imposto de renda, os caras lá mandar o negócio, eles estão ficando doidos. Poxa, mas se eu tô vivo, eu vou sair daqui da minha casa e vou direto lá no cemitério. Quando chegar lá, os caras vão me queimar vivo. Eu não presto mais, daqui 8 dias, então eu vou me queimar, então. Eu chego lá... Deixa eu só falar com o senhor, seu Frutuoso. Então. O senhor não está entendendo. Não, tô entendendo que do jeito que tá aí, eu vou chegar lá e falar, não, eu venho aqui pra mim. Olha, o senhor pode jogada ler. do forno. Olha aqui, ó. Conforme registros de nosso cadastro de pessoas ineficientes, verificamos... Mas eu já sou eficiente. Se eu tô andando aí, tudo, tô bom, aqui você não tá me olhando aí? Não tô bom? Mas tem um detalhe, seu Frutuoso. O que o senhor vai trazer de benefício para o Estado? Não. Quem? Mas se eu trabalhei a vida todinha, agora que eu tenho 70 anos, eu vou sair daqui da minha casa, o senhor me traz isso aqui. Entendeu como é que é? Agora vou sair daqui da minha casa, porque você mandou sair, pra ir lá, pra chegar lá, me entregar pro cara, eu vim aqui sem... O senhor foi útil até um certo tempo, até uma certa idade. Depois, senhor Frutuoso... Fazer um negócio desse também aí, o senhor deverá levar um saco plástico tamanho 10, padrão B53, cor preta, sem costura, de acordo com a norma 1427. 2 metros cúbicos de lenha seca de boa qualidade, aprovada pelo Inmetro. 10 litros de gasolina azul aditivada. Comprovante de pagamento no Banespa da taxa de incineração. Você vai me deixar louco, rapaz. Desse jeito aí... Tem mais um detalhe que o senhor não sabe. Tem mais um detalhe. Por quê? Mais do que isso aí? Olha pra você. Para evitar qualquer contratempo ou perigo de explosão, Vossa Senhoria não deverá ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. O senhor bebe, não? Não bebe. Também não pode comer batata doce. A batata doce provocaria reações incontroláveis no crematório. Antecipadamente... Explodisse o forno, porque vamos queimar. Olha, agora é o último. Agora é o último. Eu não vou lá, rapaz. Só ler o último item, quer ver? Antecipadamente agradecemos vossa colaboração e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Adeus. Adeus? O senhor pode assinar então para mim? Não, eu não vou assinar isso não, rapaz. Você acha que eu vou assinar a minha própria certeza? Se eu não fiz nada de errado, toda a vida eu fui trabalhador, então o senhor me aparece com essa uma aí, mandando que eu pague imposto de renda, que eu levo carvão, fogo, lenha, diabo, tudo pra lá, pra mim me queimar depois desse tempo aí, quem é você? Então você vai pra puta pariu, você, pra todo mundo, entendeu? Que vá fiscal, que vá tudo, que seja, eu não interessa, o que interessa, vai queimar você. Seu Frutuoso, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa muito séria pro senhor. Sim. É uma brincadeira. Que é isso? Que é isso? E sabe quem é o culpado disso tudo? É a sua esposa. A minha mulher? Nunca ela pode ter feito isso. Se toda hora ela tá comigo aqui, eu não vejo. O quê? A cúmplice, a senhora. Você que aprontou isso aí, o cara chega aqui querendo me queimar vivo. E as brincadeiras são feitas, não importa se a pessoa tem algum problema cardíaco ou não, né? Bom, tem alguém que tenha 74 ou mais anos? Estou aqui com uma autorização para cremação, né? Se quiser assinar. Aliás, agora caiu, não precisa ser mais 74, né? É brincadeira, senão eu vou dar um tiro no meu pé, né? Então, olha, autorização para cremação, tá? Se alguém quiser, tá? Eu e o Márcio estamos abrindo uma empresa muito séria, uma empresa digna, gente, que recolhe o dinheiro e não faz coisa alguma, né? Entendeu? Tá aqui, culpa sua, né? Você distribui. Bom, agora vamos fazer um foco a respeito do lado espiritual. Vocês gostaram da pegadinha? Né? Gostaram? Deu para quebrar um pouquinho o gelo? Né?
Então é isso, tem até uma relação de coisas para levar, entendeu? Caso sério, né? Bom, o desligamento. Diante da nova revelação apresentada pela doutrina espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos, levando-se em consideração a perturbação que envolve o período de transição, né? Quer dizer, quando a gente passa pelo falecimento ou pela chamada morte, nós realmente passamos por uma transição muito grande, que é mudar realmente de um mundo ao outro, né? Tá? E então o corpo falece e nós somos projetados para uma nova situação. Uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar. Existem muitos que morrem, mas não desencarnam. Isso quer dizer, não deixam realmente a matéria, não deixam o corpo de carne. Conforme eu disse para vocês, aquele que fica zelando pelo corpo, tá? E fica dando manutenção ao corpo, esse não desencarnou, né? Ele apenas morreu, o corpo dele faleceu, tá? Mas ele ainda permanece na periferia da matéria, das coisas materiais, né? Então desencarnar é realmente deixar a vida material, deixar o corpo de carne e se projetar, ou se deixar realmente levar para a espiritualidade, né? Tá? Consultado o mundo espiritual, assim se expressou. Os espíritos dizem que a cremação é um processo legítimo. Essa palavra é bastante para explicar todas as vantagens que tem uma cremação, a lógica, realmente, e a forma mais essencial e fundamental de se resolver essa questão do que fazer com o corpo físico, né? Como espírito e corpo físico estiveram ligados muito tempo, permanecem elos de sensibilidade que precisam ser respeitados. Não é porque realmente vai fazer a cremação e fim de conversa. Quando se trata de questões pessoais, íntimas, tá? Quando se trata realmente de questões ligadas ao espírito, esse assunto deve ser tratado no âmbito espiritual. Eu não sei se a minha mãe aceitaria ou não a cremação. Vai consultar, né? Busca a espiritualidade e vai consultar, né? E só eles é que podem ter esse acesso, realmente uma resposta dela, tá? Então consultar a espiritualidade é muito importante. E é importante respeitar todas as vontades, todas os interesses da pessoa. É muito importante, tá? A pessoa, ela tem que ser respeitada nas suas necessidades, e na sua parte material, espiritual, né? Essas palavras revelam que, embora o corpo morto não permita nenhuma sensação física ao espírito, porém a impressão do acontecido é percebida por este, havendo possibilidade de surgir traumas psíquicos. Recomenda-se aos adeptos da doutrina espírita que desejam optar pelo processo crematório prolongar a operação por um prazo de 72 horas após o desenlace. Vejam vocês que o prazo estipulado ou adotado pelo processo crematório corresponde ao prazo estipulado pela espiritualidade, né? Embora a inumação continue sendo o processo mais utilizado, a milenar cremação, por muito tempo esquecida, voltou a ser praticada nos tempos modernos, tá? Então, o que acontece? As coisas, às vezes, precisam esperar o tempo, tá? Precisam esperar um momento oportuno, tá? Então, esse é um momento oportuno. O momento nos leva a pensar, refletir a respeito do processo a que nós estamos conversando, né? Esse procedimento vem se difundindo amplamente, até em função da falta de espaço nas grandes cidades. Com o crescimento da população, as áreas que outrora seriam destinadas a cemitérios tornam-se escassas, né? Então, você vê, a própria situação leva a reflexão, a mudar o conceito, tá? Perfeito? No livro dos Espíritos, na questão
164, Livro dos Espíritos, na questão 164, faz a seguinte pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Repito, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não, depende da elevação de cada um, tá? Então é muito importante que a gente entenda que cada um de nós tem a sua elevação, né? Tem realmente a sua condição pessoal, né, espiritual, né? Nós não somos iguais, nós podemos, quando muito, sermos parecidos, mas iguais não, tá? Então nós somos universos à parte, né? Mesmo dentro de uma família, mesmo dentro de um conceito adotado por aquela família, mas somos diferentes sim, né? Então não depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, né? Quer dizer, aquela pessoa, ela já conseguiu se libertar da matéria, já conseguiu fazer o desencarne até mesmo antes do seu desligamento, né? Ele até ajuda a fazer esse desligamento, tá? Eu já vi inúmeros casos assim, tá? Que a pessoa está desencarnando ali, ela já está incorporando ali, desencarnando, tá? Não deu nem o último suspiro, já está incorporado, dando a sua mensagem, passando. Quer dizer, veja que ele não fez esse processo agora, esse processo já foi se desenvolvendo naturalmente, né? Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, né? Quer dizer, ele ainda não começou nada, né? Nem naquele momento do desencarne, ou daquele momento da morte, ele ainda não tem condições para poder estar lidando com aquela situação. Então é óbvio que ele vai sofrer durante o período para que ele possa entender, compreender e aceitar o fato, né? Tá? O Espírito de Emmanuel, através do livro Consolador, né, psicografado por Chico Xavier, ele responde a seguinte pergunta: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos, né? Bom, basicamente eu diria que se ele está desencarnado, ele já não sofre, tá? Ele vai sofrer se ele ainda não conseguiu se desligar da carne, né? Então, se ele está desencarnado, ele já não sofre, né? Então, na cremação, diz Emmanuel, faz-se mister exercer a caridade com os cadáveres, procrastinado por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muito ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas seguintes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, evidente que esse espírito ele acaba sofrendo, porque ainda ele não conseguiu se desassociar do sentimento, né? Daquelas emoções do corpo físico, tá? Perfeito? Bom, então nós temos ainda que falar sobre uma situação vivida por um espírito apegado ao corpo, tá? O apego em qualquer situação, não precisa ser na cremação, em qualquer situação o apego é sempre um mal que nos faz sofrer, tá? Porque nos mantém escravos de uma situação, porque nos mantém realmente refém de uma situação, tá? Então o apego é um sentimento negativo. Nesse caso, veja o que acontece. This human being is not yet occupied with spiritual love. He only looks at the body, at the earthly material, and
And he does not yet bother with his inner life, with his life of feeling, with his inner light. The only things which exist for him are what he can see with his material eyes. He looks at his fellow human being as he looks at a thing, an object of desire. He finds that other people keep on interrupting his concentration in order to depict the earthly beauty. His egoism does not radiate a true light. If we could see his radiance as a spiritual aura, we would stay far away from it. He is only tuned in to his own pleasure. He tries to impose his will on other people in order to use them as stimulation for his lust. He does not ask himself how another person feels, but he only looks for ways of satisfying his own needs. He used all his life energies in order to selfishly increase his material possessions and his personal fame at the expense of other people. He ran down his health step by step, and his body now presents him with the consequences. He was controlled by his material possessions. He preferred not to think that he would later have to leave everything behind, and that he did not build any spiritual possessions. His deceased mother would like to help him, but she is powerless. He does not absorb her loving spiritual energy. He is not open to spiritual love. He only wants earthly possessions. He only used his painting talent to flatter his own vanity, but it led to the destruction of other people and himself. Even on his deathbed, he is still unbearable. Being dependent on other people makes him rebellious. After all, he wants to control everything himself. He now loses that control, but his whole life of feeling is tuned into his earthly body. That body is the means to be able to live the high life, to become famous, to possess. What is he without his body? He has not yet started with his spiritual life. He has only fed egotistical feelings. Those feelings can be seen as the aura of his spiritual body. Because his feelings continue to be tuned into his earthly body, the fluid cord cannot break at the moment when death sets in. His whole life of feeling has been entangled with the material life. He needs months to pass on his feelings to the spirit, and it's only then that the fluid cord will be able to break in a natural way. When he awakens as a spirit, he sees the earthly reality as if in a mist. He only sees his own earthly body more keenly because he is only tuned into himself spiritually. He feels that he can no longer return to his body because that body has died. However, he also feels that he cannot remove himself from his body because the fluid cord stops him. His whole life of feeling is still entangled with the earthly material
Because of this, he begins to realize what awaits him. He is riveted to that body, which will soon be slid into the oven. He tries to convince his next of kin to stop the cremation, but his screaming is no longer heard. During his earthly life, he chose cremation, not knowing what kind of spiritual suffering would await him. Now he realizes that he will feel himself being burned alive. The fluid cord passes on radical changes in the earthly body to the spiritual body. No spirit of light can help him, because he has brought himself into this situation by means of his own will. Dying is being born in the spirit. There are painful deliveries and births that radiate a natural harmony. The working of the fluid cord can be compared to the working of the umbilical cord, a connection through which life energies flow. É isso mesmo, tal vida, tal morte, né? Entendeu? Então nós percebemos aí o quanto sofre aquele espírito que está por demais atolado frente às coisas materiais, né? E é aquele espírito que tem apego e controle sobre tudo aquilo que ele imagina ter, né? Tá? Porque às vezes nós estamos numa situação e não somos aquilo, tá? Nós apenas estamos, aquilo foi nos entregue para que servisse assim de um meio, de um recurso, de uma ferramenta para que a gente possa desenvolver as tarefas que abraçamos. Então o apego é por demais problemático, a pessoa sofre, o apego ela sofre. Ela não precisa desencarnar para sofrer, ela sofre aqui mesmo. O apegado é o controlador, tá? É o ciumento, é aquele que quer realmente ter o domínio das coisas. Bom, então nós percebemos aí, né, o quanto o apego traz problemas nesse sentido. Bem, Dona Olga Chico pergunta: o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação.